Temos também ele conosco, Railson Araújo, teólogo, especialista em Vaticano, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bom, Railson? Bom dia. Bom dia, Carol. Alegria falar com você novamente, ainda mais nesse dia especial, no qual a Igreja Católica ganha dois novos santos. Pois é, um dia de celebração, né? A gente está dando aqui o destaque para o Carlo Acutis, já que é o primeiro santo da geração millennial. E aí algumas dúvidas surgem, Railson, quando a gente está numa cobertura como essa. Por exemplo, quando a Gina coloca muito bem para a gente, tivemos o processo de beatificação e depois esse processo de canonização. Qual que é a diferença entre beatificação e canonização? Para fazer um santo, vamos dizer assim, a Igreja dá alguns passos e ela sistematizou isso com o passar dos anos. Quando a gente olha para a Igreja primitiva, esse processo se dava quase que por aclamação popular. Quase não, era basicamente por aclamação popular, aclamação da comunidade local. Alguém morria com a fama de santidade e, diante da aclamação, santo súbito, santo já, a Igreja reconhecia ali aquela vida como alguém que deu testemunho com as suas virtudes heróicas e por isso poderia receber ali a veneração e ser apresentado para as demais comunidades como um exemplo. Depois a Igreja vai colocando ali, estabelecendo alguns processos. Então, essa fase começa na igreja local, então, na comunidade no qual aquele santo viveu. Então, essa igreja, que é a diocese, vai abrir o processo, pedindo ali, visando a beatificação e posteriormente a canonização. Então, no primeiro momento, é recolhido ali os testemunhos. Se estes testemunhos ali têm ali a certa veracidade, o primeiro passo da investigação, ele vai evoluindo, vai dando alguns passos. Então, primeiro, servo de Deus, venerável, e aí, quando se torna venerável, há necessidade do milagre para passar para o processo de beatificação. Como a Gina bem colocou na participação dela, quando se trata de alguém que foi um mártir, alguém que morreu por causa do evangelho, por causa do reino de Deus, esse primeiro milagre, então, não é necessário. Então, ele já vai dar o salto para esse processo de beatificação e fica na dependência de um milagre para o processo de canonização. Então, um milagre, quando não é um mártir, é beatificado, e o segundo milagre para ser canonizado. Agora, o que significa a palavra beato? É aquele que é feliz. Então, quando a igreja está beatificando alguém, está dizendo, é alguém que foi feliz, feliz por causa do evangelho de Jesus, teve essa vida, então, alegre, e é por isso, então, que ele não só foi alegre nesta vida, mas agora já está completando, ou melhor, contemplando esta beatitude celeste. Continua sendo feliz porque está na presença de Deus. E no processo de canonização, a igreja está dizendo, ele não só é feliz, como pode nos ajudar. Há uma perfeita comunhão entre a igreja do céu e a igreja peregrina, a igreja da terra. Então, através da canonização, é a igreja dizendo, aquele que é feliz no céu pode nos ajudar e intercede por aqueles que são peregrinos na igreja terrena. E aí a gente pode trazer a definição do santo para a Igreja Católica. Como você fala, da intercessão. É a partir daí que a gente pode trazer o conceito do que é o santo na visão da Igreja? Isso. O santo, ele tanto é um modelo, ele é um testemunho, então ele inspira na vivência das bem-aventuranças. João Paulo II, quando ele beatificou o Pier Giorgio Frassati, lá na década de 90, ele falava o jovem das 8 bem-aventuranças, que é aquela lição maravilhosa que aparece nos evangelhos de Lucas, no evangelho de Mateus. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Pois bem, então o santo nos é apresentado como um modelo, como um testemunho que nos ajuda. Quando nós vemos alguém que viveu as bem-aventuranças, ele está sinalizando, é possível viver as bem-aventuranças, porque isso não é exclusividade só para Jesus, que é o Filho de Deus, ou para grandes santos como os apóstolos ou a Virgem Maria. Aqueles que são contemporâneos nosso alcançaram essas virtudes, então nós podemos vivê-las também. Então o primeiro sinal do santo é isso, é um testemunho de que é possível viver o evangelho no hoje, no aqui e no agora. E na segunda dimensão, essa é a teologia da igreja. O santo é aquele que está diante do Cordeiro, para citar aqui o livro do Apocalipse, e ele intercede por nós diante do Cordeiro que é Jesus. O único mediador, diz o texto de Hebreus, entre nós e Deus é Jesus. O santo, então, intercede por nós diante de Jesus.
essa que é a teologia católica. E aí, quando você traz essa resposta, Railson, chama a atenção você trazer um exemplo de um jovem que também foi canonizado. Em conversas anteriores, você destacava isso, né? Vários santos que foram canonizados jovens, mas nunca tivemos um jovem da geração millennial canonizado. Daí, tanto destaque que estamos dando para a canonização do Carlo Acutis. Qual que é o simbolismo dessa celebração que acompanhamos hoje, Railson? E aí, não só olhando para a geração millennial, mas também para a presença dos jovens na Igreja Católica e até mesmo essa celebração ter sido conduzida pelo Papa Leão XIV. Sim. Carol, vale destacar que, como a gente conversava ontem, não é o primeiro jovem que a Igreja canoniza. Mas como eu citei o martírio, é interessante, porque são dois santos que não foram mártires. Santa Maria Goretti foi mártir, São José Sanches del Rio foi mártir, São Tarcísio foi mártir. Então, é interessante. É a Igreja olhando, olha, tem um testemunho de um adolescente, tem um testemunho aqui de jovem, que não foram mártires, mas viveram as bem-aventuranças, viveram os valores do Evangelho. Então, essa ideia da santidade continua atual, porque o convite à santidade foi feito por Jesus. E há um teólogo que diz assim, que o Evangelho ele é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Ou seja, a santidade não saiu de moda e tanto o Frassati como o Carlo Acutis nos comunicam isso. E a Igreja apresenta para todo mundo o testemunho. E é interessante também que se trata não só da primeira canonização do Papa Leão XIV, ele que também, desde muito cedo, entendeu o chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí, eu lendo recentemente a biografia do Papa, os irmãos dão o seguinte testemunho, falam que ele gostava de brincar de missa. Então, interessante, né? Ele, já criança, percebendo esse chamado de Deus para a vida dele, né? Eu não sei se o Carlo Acutis brincava de missa, eu não sei se o Frassati brincava de missa, mas algo que, assim, indiscutível, eles logo cedo perceberam que Deus chamava eles para coisas extraordinárias, dá um testemunho extraordinário, mas no ordinário. O testemunho de santidade, nós comunicamos, né? A Praça de São Pedro cheia, olha que evento extraordinário, mas a santidade, tanto do Frassati como do Carlo Acutis, foram vividos no ordinário. Foram à escola, foram à universidade, frequentaram as celebrações, frequentaram as festas de família. Então, viveram a vida como ela deve ser vivida, os encontros de cada dia, e deixaram que o extraordinário transbordasse através daquela vida que era ordinária. Railson Araújo, teólogo, especialista em Vaticano. Sempre um prazer falar com você, Railson. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, obrigado, Carol. Até a próxima. Até.